Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Quarta-feira, dia 7 de março de 2018. Estamos chegando com mais uma edição do Jornal do Brasil. As manchetes dessa quarta-feira. Produção industrial cai 2,4% em janeiro. Barroso autoriza quebra de sigilo bancário de Temer. Presidente diz que tornará público seu extrato. Em 2017, 21 mil estabelecimentos comerciais foram fechados no Rio. Polícia apreende pedras preciosas em rodovia no Guarujá e leva 4 para a prisão. Essas e outras notícias, agora, na edição dessa quarta-feira, 7 de março, no Jornal do Brasil. Você está ouvindo Jornal do Brasil. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo confirmou a 4ª morte por febre amarela e 3 novos casos autóctones, adquiridos no próprio município de residência da doença. Segundo o balanço, desde 2017 até a última sexta-feira, dia 2, a cidade registrou 8 casos e 4 óbitos, um a mais que o relatório divulgado no dia 23. De acordo com a pasta, todos os novos registros são de homens, moradores ou frequentadores da Zona Norte, onde a campanha de vacinação teve início ainda em setembro de 2017, no distrito Anhanguera, e segue disponibilizando em suas 90 unidades de saúde a vacina à população que ainda não foi imunizada. Um dos casos é de um homem de 37 anos, morador da região do Cachoeirinha. Outro, um residente do Mandaqui, de 23 anos. Ambos finalizaram o tratamento e receberam alta médica. Também foi confirmada a morte de um homem de 55 anos, morador do Tucuruvi, em decorrência da febre amarela. Os 5 casos confirmados anteriormente incluem uma mulher de 33 anos e um homem de 29 anos. Em outros 3 registros, a doença evoluiu para óbito, uma mulher de 55 anos e 2 homens de 24 e 34 anos, respectivamente. No estado, na semana passada, eram 246 casos autóctones e evoluíram para 93 mortes. Agora, são 286 casos e 102 mortes. Após reunião com o interventor federal general Walter Braga Neto, o comandante do Exército Brasileiro, o general Eduardo Vilas Boas, publicou na rede social Twitter que reforça a convicção de que o planejamento e as ações em andamento na área da segurança em breve serão percebidas pela sociedade carioca. O general Vilas Boas disse ainda que compreende a ansiedade de todos que vivem a insegurança, mas que não farão promessas que não poderão cumprir. O comandante do Exército Brasileiro visitou o Gabinete de Intervenção Federal no Centro Integrado de Comando e Controle, na zona central da capital fluminense. Ele conheceu a equipe de trabalho que está atuando no Rio e tomou conhecimento dos principais desafios da intervenção federal. Você está ouvindo Jornal do Brasil. O Brasil vai ampliar as áreas de proteção ambiental no mar. O anúncio foi feito após uma reunião do presidente Michel Temer com ministros, empresários e representantes da sociedade civil. As unidades de prevenção serão criadas nos arquipélagos de Trindade e Martim Vaz, no Espírito Santo, e de São Pedro e São Paulo, em Pernambuco. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, destacou o que essas áreas novas de proteção representam. Cada um dos arquipélagos terá mais de 40 milhões de hectares definidos como área de proteção ambiental. Haverá também uma área considerada monumento natural marinho, que se estenderá por 6 milhões de hectares em Trindade e Martim Vaz, e 4 milhões de hectares em São Pedro e São Paulo. Sarney Filho detalhou a diferença entre a área de proteção ambiental e monumento natural marinho. Ainda de acordo com o ministro do Meio Ambiente, as 2 áreas de preservação ambiental serão criadas por meio de decretos que o presidente Michel Temer vai assinar no próximo dia 18, durante o Fórum Mundial da Água. 4 pessoas foram presas na noite de segunda-feira, dia 5, com uma carga de pedras preciosas, avaliada em 1 milhão, e materiais utilizados pela polícia na rodovia Cônego Domênico Rangoni, na altura do quilômetro 5, no sentido Guarujá, no litoral paulista. Os policiais avistaram o grupo com um Honda CR-V preto em atitude suspeita e fizeram abordagem. Na revista pessoal, nada foi encontrado, porém dentro do veículo, os agentes encontraram uma grande quantidade de pedras preciosas, algumas brutas e outras já lapidadas, de diferentes formatos. Além das pedras como esmeraldas, diamantes semilapidados, topázio e água marinha, os agentes ainda apreenderam algemas distintivos e simulacros de arma.
Os suspeitos não souberam informar a origem nem o destino da carga. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal de Santos, cidade vizinha. Você está ouvindo Jornal do Brasil. Mais de 21 mil estabelecimentos comerciais fecharam as portas no estado do Rio de Janeiro no ano passado. O número, de acordo com o Clube de Diretores Lojistas da capital, representa um aumento de 26,5% na comparação com 2016. E na cidade do Rio a diferença foi ainda maior. As mais de 9,1 mil lojas fechadas são quase 32% acima do registrado no ano anterior. Para o CDL, a culpa é principalmente do cenário econômico, já que os níveis ainda altos de desemprego e a incerteza sobre o futuro levou as famílias a cortarem gastos. Mas a entidade defende também que a competição com os camelôs e vendedores ambulantes e a violência tem prejudicado os lojistas e muitos se veem obrigados a encerrar suas atividades. De acordo com o CDL, ao longo de 2017, o comércio carioca gastou 1,5 bilhão com segurança. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou no Supremo Tribunal Federal favorável à execução provisória da pena de condenados pela segunda instância da Justiça. A manifestação de Raquel Dodge foi em resposta a ações movidas pela Ordem dos Advogados do Brasil e outras entidades que questionam decisão da Corte, que autorizou as prisões em 2016. De acordo com a Procuradoria, impedir a execução da pena após os recursos em segundo grau gera impunidade e a prescrição da pretensão punitiva. Em 2016, o Supremo manteve um entendimento sobre a possibilidade da decretação de prisão de condenados após julgamento em segunda instância por 2 vezes. Após a decisão, alguns ministros da segunda turma do STF passaram a entender que a prisão ocorreria apenas com o fim dos recursos do STJ. Mas com a morte do ministro Teori Zavascki, a composição da corte foi alterada e houve mudança na posição do ministro Gilmar Mendes. Não há data para a retomada da discussão pela corte. No mês passado, o presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, disse que a questão não será colocada em votação novamente. Os ministros do STF estão divididos nessa questão. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello são contra a execução imediata ou entendem que a prisão poderia ocorrer após decisão do STJ. Já os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Carmen Lúcia são a favor do cumprimento após a segunda instância. Você está ouvindo Jornal do Brasil. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue como o político mais popular do país, com 42% de aprovação em fevereiro, segundo a pesquisa Barômetro Político Estadão Ipsos, divulgada sábado, dia 4. Lula oscilou dentro da margem de erro em relação ao mês anterior, 44%, o que demonstra que a condenação pelo Tribunal Federal Regional da 4ª Região, em janeiro, teve impacto diminuto, segundo o próprio jornal. Sua desaprovação também oscilou dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais, de 54% para 56%. Dentre os prováveis candidatos, Lula é seguido por Marina Silva da Rede, que aparece com 29% de aprovação e 62% de desaprovação, pelo deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC, com 24% que o aprovam e 58% que desaprovam, pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, que tem 20% de avaliação positiva, contra 68% que o avaliam negativamente. Logo atrás, aparece Ciro Gomes, do PDT, respectivamente com 18% e 65%. O bloco governista registra os piores resultados. O presidente Michel Temer tem apenas 4% de aprovação e 93% de desaprovação, seguido pelo ministro da Fazenda Henrique Meirelles, PSD, cogitado como nome do governo para a disputa, com 5% e 67%. E o do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas, que também cogita a candidatura, 4% de aprovação contra 69%. O ministro do Supremo Tribunal Federal STF, Luiz Roberto Barroso, autorizou na segunda-feira a quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer. Barroso é o relator do inquérito que investiga o suposto favorecimento da empresa Rodrimar por meio da edição do chamado Decreto dos Postos, publicado em maio do ano passado. Após a repercussão da quebra de sigilo na imprensa, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou por meio de nota
que Temer vai solicitar ao Banco Central todos os seus extratos bancários e vai tornar pública essas informações. O texto diz ainda que o presidente não tem nenhuma preocupação com as informações de suas contas bancárias. Mais tarde, no Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, convocou jornalistas e reafirmou a posição do governo de divulgar as cópias dos extratos bancários. Marum disse ainda que o decreto não beneficiou a empresa Rodrimar e que essa decisão do ministro Barroso causou indignação e constrangimento ao governo. Você está ouvindo Jornal do Brasil. Os bancos devem começar a receber em maio os pedidos de habilitação dos poupadores para pagamento das perdas financeiras com os planos econômicos das décadas de 80 e 90. O pagamento deve começar ainda no primeiro semestre deste ano, de acordo com a previsão do advogado Walter Moura, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC. Foi feita uma homologação de ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, ao acordo para a compensação das perdas dos poupadores com os planos econômicos Bresser, 1987, Verão, 1989 e Collor II, 1991. Com as homologações, começa a valer o prazo de 90 dias para os bancos iniciarem o recebimento dos pedidos de habilitação dos poupadores. Entretanto, a expectativa é que a plataforma de adesão pela internet seja lançado antes do fim desse prazo, em maio, de acordo com nota conjunta da Advocacia Geral da União, AGU, do Banco Central, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, da Frente Brasileira pelos Poupadores e da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN. As entidades vão trabalhar na estruturação da plataforma eletrônica que receberá as adesões dos poupadores. A produção industrial brasileira caiu 2,4% em janeiro deste ano, na comparação com dezembro. Os dados da pesquisa industrial mensal foram divulgados ontem, dia 6, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A queda registrada foi a maior desde fevereiro de 2016 e interrompeu uma sequência de resultados positivos que já somava 4 meses. Nesse quadrimestre, o crescimento havia sido de 4,3%. Em relação a janeiro de 2017, a produção industrial cresceu 5,7%. A variação positiva foi a 9ª consecutiva na comparação de um resultado mensal com o mesmo mês do ano anterior. Nos últimos 12 meses, a produção industrial brasileira acumula um crescimento de 2,8%. Agora, no Jornal do Brasil, Placar Esportivo. Há poucos anos considerado como o campeonato mais charmoso do Brasil, o Carioca padece em mais uma temporada com públicos minguados, com média de 2.218 pagantes, após 63 partidas disputadas. A competição, que no momento está na fase de grupos da Taça Rio, sofre com vários obstáculos para levar torcedores de volta às arquibancadas. Especialista em marketing, João Henrique Areias crê que o Campeonato Carioca começa a ter problemas já em seu modelo de gestão. A desorganização desanima o torcedor de ir ao estádio. Romero ficou preocupado com a repercussão de ter chamado o Santos de pequeno após empate por 1-1 no último domingo no Pacaembu. O atacante do Corinthians alega que estava de cabeça quente e avalia um pedido de desculpa. Romero se irritou com alguns jogadores adversários nos minutos finais da partida, quando ele deu um carrinho próximo ao banco de reservas do Santos e o zagueiro Luiz Felipe chegou a colocar o pé sobre o atacante corintiano. Depois do clássico, o paraguaio provocou na saída de campo. Do lado do Santos, o zagueiro David Braz chamou Romero de moleque. Além disso, o próprio clube e outros jogadores rebateram com postagens nas redes sociais. Já o Corinthians não se pronunciou e aguarda a decisão de Romero. Apesar de já estar classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista e ter jogado com o time reserva, o Palmeiras não encarou a derrota por 1-0 para o São Caetano na segunda-feira como um resultado qualquer. O clima depois da partida era de cobrança e indignação com o rendimento da equipe. Logo que a partida terminou, Roger Machado repreendeu o atacante Keno de forma contundente por sua postura nas ações defensivas, chegando a levantar a voz. Pessoas que presenciaram a cena dizem que o jogador não retrucou. Alguns atletas também chegaram ao vestiário bastante irritados, esbravejando, como o goleiro Fernando Praz. Na zona mista, ele admitiu que ficou inconformado com o desempenho do time.
Diego ainda sonha com a chance de ir à Copa da Rússia de 2018. O meia foi convidado do programa Bem Amigos, do canal Sport TV, e disse sobre uma possível convocação para a seleção brasileira, apesar da idade. É uma sensação. Com 33 anos, a gente passa a encarar um pouco diferente. A primeira convocação para a seleção foi com 17 anos. De lá para cá, sempre com esse sonho de alcançar a Copa do Mundo. Então hoje eu tenho vivido essa possibilidade e tenho acreditado muito. Estou esperançoso, disse o jogador. Você ouviu Placar Esportivo. O Jornal do Brasil dessa quarta-feira fica por aqui. Para você um forte abraço, tenham todos um ótimo dia. A gente volta a se falar amanhã. Você ouviu Jornal do Brasil.